Já parou para pensar em como você fala sobre dinheiro? Aquelas palavras que escapam quando você abre o aplicativo do banco, quando a fatura chega, quando alguém menciona a palavra prosperidade. Florence Scovel Shinn, lá nos anos 20, descobriu algo que mudou completamente a forma como entendemos a relação entre o que falamos e a abundância que atraímos. E o que ela descobriu desafia tudo o que te ensinaram sobre manifestação. O dinheiro, ele escuta. E não é só uma figura de linguagem, não. Florence via o dinheiro como um ser vivo, uma energia consciente que reage ao que você diz sobre ela. Por décadas, esse conhecimento ficou guardado a 7 chaves, compartilhado por um grupo seleto de pessoas que aplicavam seus ensinamentos lá em São Paulo, no século passado. Hoje você vai desvendar os segredos de Florence para se comunicar com a grana. As palavras certas, o tom ideal, a intenção por trás e, o mais importante, os erros cruciais que a maioria comete sem perceber, espantando a abundância cada vez que abre a boca. Mas antes de revelar o decreto que Florence considerava o mais poderoso para atrair prosperidade, você precisa entender o poder por trás das suas palavras. Porque sem essa compreensão, você vai repetir frases como um papagaio e nada vai acontecer. E Florence detestava isso. Ela dizia que palavras vazias, sem sentido, são apenas ruídos. A maioria das pessoas passa a vida inteira xingando a grana. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro é sujo. Rico é desonesto. Não tenho dinheiro para isso. Tá difícil. A situação tá complicada. E depois se perguntam por que a abundância não chega. Florence observou esse padrão em centenas de clientes que a procuravam desesperados. Todos tinham algo em comum. Falavam do dinheiro como se fosse um inimigo, como se fosse algo distante, difícil, escasso. E o universo, segundo ela, simplesmente obedecia. Porque existe uma lei que Florence chamava de a lei da atração em ação. Suas palavras são decretos. Cada frase que você pronuncia sobre qualquer assunto é uma ordem para o seu subconsciente e para o universo. Quando você diz, não tenho dinheiro, está decretando escassez. Quando diz, tá difícil, está ordenando dificuldade. E o mais perturbador, quando xinga a grana, está expulsando ela da sua vida. Imagine que o dinheiro é uma pessoa real, com sentimentos, que pode escolher onde ficar. Se você passa o dia falando mal dessa pessoa, reclamando dela, dizendo que ela nunca aparece, que ela é problemática, que só traz complicação, essa pessoa vai querer ficar perto de você? Florence usava exatamente essa analogia e ia além. Ela contava a história de uma mulher chamada Ana que a procurou em 1925. Ana tinha um problema crônico com dinheiro. Trabalhava muito, ganhava razoavelmente bem, mas o dinheiro escorria pelos dedos. Nunca sobrava nada. Sempre havia uma emergência, uma conta inesperada, algo que consumia tudo. Florence perguntou a Ana como ela falava sobre dinheiro no dia a dia. Ana não entendeu a pergunta no início. Falar sobre dinheiro? Eu nem penso muito nisso, disse ela. Florence pediu que ela prestasse atenção durante uma semana. Ana voltou chocada. Ela havia descoberto que falava mal do dinheiro dezenas de vezes por dia. Essa grana que não dá para nada. Lá se vai meu dinheiro de novo. Dinheiro maldito. Nunca tenho dinheiro quando preciso. Cada frase era um decreto de expulsão. Florence então ensinou a Ana uma técnica que mudaria sua vida. E essa técnica começa com algo que parece simples demais para funcionar.
mas que carrega um poder que Florence chamava de alquimia verbal. A primeira instrução foi: pare de falar mal do dinheiro imediatamente. Cada vez que uma reclamação vier à boca, engula, substitua, transforme. A segunda instrução foi mais profunda. Comece a falar com o dinheiro, não sobre ele. Florence explicou que existe uma diferença energética enorme entre falar sobre algo e falar com algo. Quando você fala sobre o dinheiro, você o trata como um objeto, como coisa, como algo separado de você. Quando você fala com o dinheiro, você estabelece uma relação, uma conexão, um diálogo. E aqui está o segredo que poucos entendem. O dinheiro responde a quem o trata como parceiro, não como problema. Ana começou a praticar. Toda manhã, antes de sair de casa, ela olhava para sua carteira e dizia: bom dia, dinheiro. Obrigada por estar comigo. Obrigada por circular na minha vida. Eu te honro e te respeito. Parece loucura? Florence sabia que pareceria. Mas ela também sabia de algo que a ciência só confirmaria décadas depois: o poder das palavras na programação do subconsciente. Quando você fala com o dinheiro de forma respeitosa, amorosa, grata, você está reprogramando sua mente para receber, está quebrando padrões antigos de escassez, está abrindo canais que estavam bloqueados por anos de reclamação. Ana praticou por 30 dias. No 15º dia, algo começou a mudar. Ela recebeu um reembolso inesperado de um imposto pago há mais 3 anos antes. No 20º dia, uma amiga lhe devolveu um dinheiro emprestado que ela já havia esquecido. No 28º dia, recebeu uma proposta de aumento no trabalho. De acaso? Florence nunca acreditou em coincidências. Ela dizia que tudo é causa e efeito. As palavras são a causa, as manifestações são o efeito. Mas a história de Ana é apenas o começo. Porque Florence desenvolveu técnicas muito mais profundas para aqueles que queriam ir além da simples mudança de vocabulário. Ela ensinou que existem 3 níveis de comunicação com o dinheiro. O primeiro nível é parar de falar mal. O segundo nível é começar a falar bem. O terceiro nível é onde a magia real acontece. É falar como se o dinheiro já estivesse presente em abundância. Este terceiro nível é o que Florence chamava de afirmação da abundância. E ele funciona assim: em vez de pedir, agradecer. Em vez de desejar, declarar. Em vez de esperar, celebrar. A maioria das pessoas fica presa no primeiro ou segundo nível. Param de reclamar, começam a elogiar, mas continuam tratando o dinheiro como algo que precisa vir, que precisa chegar, que ainda não está aqui. E esse ainda não é o veneno. Florence era implacável sobre isso. Ela dizia que o universo não entende tempo futuro. Quando você diz, o dinheiro vai chegar, o universo mantém o dinheiro no vai chegar eternamente. Sempre no futuro, nunca no presente. A afirmação da abundância muda isso completamente. Em vez de dizer, vou ter dinheiro, você diz, eu tenho dinheiro fluindo abundantemente na minha vida agora. Em vez de dizer, espero receber, você diz, agradeço pelo dinheiro que já está a caminho e já me pertence. Em vez de dizer, preciso de dinheiro, você diz, o dinheiro me procura porque sabe que sou uma boa guardiã. Percebe a diferença? Não é mentir para si mesmo. É decretar uma realidade que ainda não se manifestou no físico, mas que já existe no campo das possibilidades. E Florence explicava isso com uma analogia que eu uso até hoje. Quando você planta uma semente, você não fica cavando todo dia para ver se ela está crescendo. Você planta, rega e fala como se a árvore já existisse.
Você diz: minha árvore vai dar frutos maravilhosos. Não se essa semente um dia virar árvore. A confiança na semente é parte do processo de crescimento. Com o dinheiro é igual. Seus decretos são as sementes. Suas palavras são a água. Sua fé é o sol. E a manifestação é a árvore que inevitavelmente crescerá se você fizer sua parte. Mas existe um elemento que Florence considerava ainda mais poderoso que o decreto, e que ela revelava apenas para alunos avançados. É um elemento que transforma completamente a relação com a abundância. A gratidão antecipada. Florence descobriu que agradecer pelo que ainda não veio é o mais alto nível de fé. E a fé, segundo ela, é a força magnética que atrai todas as coisas. Ela ensinou uma afirmação da abundância específica que combinava gratidão, presença e personificação do dinheiro. Uma afirmação que seus alunos mais dedicados praticavam toda manhã ao acordar e toda noite antes de dormir. A afirmação era assim: agradeço ao dinheiro por me escolher. Agradeço por ele fluir para mim de fontes esperadas e inesperadas. Agradeço por ser uma guardiã digna da abundância. O dinheiro me ama porque eu o amo. O dinheiro me procura porque eu o honro. Está feito. Está consumado. Assim é. Cada parte dessa afirmação foi cuidadosamente construída por Florence. Agradeço ao dinheiro por me escolher. Coloca você na posição de escolhida, não de pedinte. O dinheiro não está fazendo um favor ao vir até você. Ele está cumprindo seu destino natural de circular para onde é bem-vindo. De fontes esperadas e inesperadas, abre todas as portas. Quando você especifica demais de onde o dinheiro deve vir, você limita os canais. Quando você abre para todas as possibilidades, o universo encontra caminhos que você nunca imaginaria. Ser uma guardiã digna é assumir responsabilidade. O dinheiro não fica onde é maltratado, onde é desperdiçado sem consciência, onde é tratado com desprezo. Ser digna é honrar cada centavo que passa pelas suas mãos. O dinheiro me ama porque eu o amo. É a reciprocidade em ação. Florence acreditava que tudo no universo responde ao amor, inclusive, ou talvez principalmente, a energia que chamamos de dinheiro. Está feito, está consumado, é o selo da afirmação. São as palavras que Jesus usou na cruz. Segundo Florence, palavras de finalização absoluta. Quando você diz, está feito, você não está pedindo. Você está declarando uma realidade consumada no plano espiritual que está apenas aguardando manifestação no plano físico. Assim é, fecha o ciclo. É a aceitação total, a entrega. O ponto final que não deixa espaço para dúvida. Mas Florence alertava sobre um erro que pode sabotar até a afirmação mais poderosa. E esse erro é tão comum que a maioria nem percebe que está cometendo. O erro é afirmar e depois desfazer. Funciona assim. Você acorda, faz sua afirmação com toda a fé do mundo. Agradeço ao dinheiro por fluir abundantemente na minha vida. Você sente a energia, visualiza a abundância, termina com um assim é, cheio de convicção. Aí você olha o celular, vê uma conta, e a primeira coisa que sai da sua boca é: ai meu Deus, de onde vou tirar dinheiro para isso? Pronto. Você acabou de cancelar sua afirmação. Florence chamava isso de guerra interna de palavras. De um lado, suas afirmações de abundância. Do outro, suas reações automáticas de escassez. E enquanto houver guerra, não há paz. E enquanto não houver paz, o dinheiro não se aproxima.
Porque o dinheiro, segundo Florence, é atraído pela energia de paz e segurança. Ninguém quer ficar onde tem conflito, inclusive o dinheiro. A solução é treinar suas reações. E treinar reações é mais difícil que criar afirmações bonitas. Porque afirmações você faz num momento de calma, concentração, intenção. Reações acontecem automaticamente quando a vida te surpreende. Florence sugeria um exercício que ela chamava de vigília da palavra. Durante 7 dias, você se compromete a vigiar cada palavra que sai da sua boca sobre dinheiro. Cada uma, sem exceção. Cada vez que uma palavra de escassez tentar sair, você para, respira e substitui por uma palavra de abundância. O extrato está negativo, se torna. Dinheiro está circulando e voltará multiplicado. Não tenho dinheiro para isso, se torna. O dinheiro para isso está a caminho. Está difícil, se torna. Estou aprendendo a ser uma melhor receptora da abundância. No começo, é cansativo. Parece que você está mentindo. Parece que está ignorando a realidade. Mas Florence garantia, a realidade que você vê é resultado das palavras que você disse. Mude as palavras e mudará a realidade. 7 dias de vigília criam uma rachadura no padrão antigo. 21 dias criam um novo hábito. 40 dias estabelecem uma nova programação subconsciente. Ana, aquela cliente de 1925, praticou por 40 dias seguidos, sem falhar um único dia. E ao final desse período, ela não reconhecia mais sua própria vida financeira. Não porque tinha ficado rica do dia para a noite, mas porque tinha mudado completamente sua relação com o dinheiro. O dinheiro parou de ser fonte de ansiedade e passou a ser parceiro. Parou de ser problema e passou a ser solução. Parou de ser escasso e passou a ser abundante. Mesmo quando os números ainda não refletiam completamente essa abundância. E aqui está algo que poucos entendem. A mudança interna sempre precede a mudança externa. O sentimento de abundância vem antes da conta bancária cheia. A paz com o dinheiro vem antes do dinheiro chegar. Isso parece injusto. Parece que estão pedindo para você fingir. Mas Florence explicava de outra forma. Não é fingir, é liderar. Seus pensamentos e palavras lideram sua realidade. Eles vão na frente, abrindo caminho. Quando você fala e sente abundância, mesmo no meio da escassez aparente, você está liderando sua vida em direção à abundância real. Quando você espera a abundância chegar para então falar e sentir abundância, você está seguindo. E seguidores não manifestam. Seguidores esperam. E quem espera? Segundo Florence, espera para sempre. Existe ainda outro aspecto da comunicação com o dinheiro que Florence explorava em profundidade. Um aspecto que envolve não apenas o que você diz, mas como você diz, o tom da voz. Florence observou que muitas pessoas diziam as palavras certas com o tom errado. Faziam afirmações de abundância com voz de súplica. Agradeciam pelo dinheiro com voz de desespero. Declaravam prosperidade com voz trêmula de dúvida. E o universo, segundo ela, responde mais ao tom do que às palavras, porque o tom carrega a energia real. As palavras podem mentir, o tom não. Quando você diz, o dinheiro flui para mim com voz firme, calma, confiante, você está emitindo frequência de receptividade. Já percebeu como você fala sobre dinheiro? Aquelas palavras que escapam quando você abre o aplicativo do banco? Quando a fatura chega? Quando alguém menciona a palavra prosperidade? Florence Scovel Shinn, lá nos anos 20,
percebeu algo que revolucionou nossa visão sobre a conexão entre o que falamos e a abundância que atraímos. E o que ela descobriu desafia tudo o que te ensinaram sobre manifestação. O dinheiro. Ele escuta. E não é só uma figura de linguagem, não. Florence via o dinheiro como um ser vivo, uma energia que sabe e reage ao que você diz sobre ela. Por décadas, esse conhecimento ficou guardado a 7 chaves, compartilhado por um grupo seleto de pessoas que aplicavam seus ensinamentos lá em São Paulo no século passado. Prepare-se, porque hoje você vai desvendar os segredos de Florence para se comunicar com a grana. As palavras certas, o tom ideal, a intenção por trás e, o mais importante, os erros cruciais que a maioria comete sem perceber, espantando a abundância cada vez que abre a boca. Mas antes de revelar a afirmação da abundância que Florence considerava o mais poderoso para atrair prosperidade, você precisa entender o poder por trás das suas palavras. Porque sem essa compreensão, você vai repetir frases como um papagaio e nada vai acontecer. E Florence detestava isso. Ela dizia que palavras vazias e sem sentido são apenas ruídos quando você diz as mesmas palavras com voz ansiosa, apressada, desesperada. Você está emitindo frequência de necessidade, e necessidade repele. Florence sugeria um exercício de calibração vocal. Antes de fazer suas afirmações da abundância matinais, respire fundo 3 vezes. Solte os ombros, relaxe a mandíbula. Então fale como se estivesse agradecendo algo que já aconteceu, não pedindo algo que precisa acontecer. Pense em como você agradece quando recebe um presente que realmente queria. Aquela voz de satisfação genuína, de alegria tranquila, de gratidão real. Essa é a voz que deve acompanhar suas afirmações sobre dinheiro. Não a voz de pedido, não a voz de súplica, não a voz de por favor. Universo, eu preciso tanto. A voz de obrigada. Universo, que presente maravilhoso. Uma aluna de Florence chamada Emily praticou essa calibração vocal por meses até dominar. Ela contava que no início sentia-se ridícula. Agradecia por dinheiro que não tinha com voz de quem já tinha. Parecia teatro. Mas depois de algumas semanas, algo mudou. A voz de abundância começou a se tornar natural. E conforme a voz mudava, as circunstâncias mudavam. Emily começou a perceber oportunidades que antes não via. Começou a tomar decisões financeiras diferentes. Começou a atrair pessoas e situações alinhadas com prosperidade. A voz, segundo Florence, é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. É por ela que suas afirmações ganham forma. É por ela que suas intenções se materializam. Por isso, ela deve ser tratada como instrumento sagrado. Mas Florence tinha ainda mais a ensinar sobre a comunicação com o dinheiro. E agora entramos em território que ela reservava para alunos que já haviam demonstrado comprometimento. O diálogo interno. Não basta vigiar o que você fala em voz alta. Você precisa vigiar o que fala dentro da sua cabeça. Porque Florence descobriu que o subconsciente não diferencia entre palavras faladas e palavras pensadas. Para ele, tudo é instrução. Se você faz afirmações lindas de manhã, mas passa o dia inteiro com pensamentos de escassez, você está sabotando seu próprio trabalho. É como plantar uma semente de manhã e jogar sal na terra à tarde. Florence sugeria uma técnica chamada substituição instantânea. Funciona assim. Cada vez que um pensamento de escassez surgir, você não o combate, não o critica,
Não se culpa por ter pensado. Você simplesmente substitui. Pensou, não tenho dinheiro suficiente? Substitua imediatamente por o dinheiro suficiente está chegando agora. Pensou, isso é caro demais para mim? Substitua por se está na minha frente. É porque posso atrair. Pensou, nunca vou conseguir. Substitua por esse pensamento não me pertence. Devolvo ao universo e recebo clareza. A última substituição é especialmente poderosa, porque reconhece que nem todos os pensamentos são seus. Florence acreditava que muitos pensamentos de escassez são heranças, programações familiares, memórias coletivas de dificuldade que não pertencem a você. Quando você diz, esse pensamento não me pertence, você se desidentifica. Você se torna observadora em vez de vítima. E da posição de observadora, você pode escolher o que pensar. Uma história que Florence contava frequentemente era de um homem chamado Ricardo. Ricardo era filho de imigrantes que haviam passado por extrema pobreza no Nordeste. Cresceu ouvindo que dinheiro era difícil, que a vida era luta, que só os espertos prosperavam. Essas crenças não eram dele, eram dos pais e dos avós, de gerações de escassez que vieram antes dele. Mas estavam tão entranhadas em sua mente que ele as tratava como verdades absolutas. Florence trabalhou com Ricardo por meses. A primeira coisa que fez foi identificar quais crenças eram heranças e quais eram experiências próprias. Ricardo descobriu que a maioria de suas crenças sobre dinheiro vinha de histórias que ouviu, não de coisas que viveu. Isso foi libertador. Porque se as crenças não eram baseadas em sua própria experiência, ele tinha todo o direito de descartá-las. Não precisava honrar crenças que nunca escolheu. Podia criar suas próprias verdades sobre dinheiro. Florence ensinou Ricardo a fazer uma declaração toda vez que um pensamento herdado surgisse. Agradeço aos meus ancestrais por sua sobrevivência. Suas lutas me trouxeram até aqui, mas sua escassez não é minha. Declaro abundância como meu novo legado familiar. Ricardo chorou na primeira vez que disse isso. Sentiu como se estivesse traindo os pais. Mas Florence o tranquilizou. Seus pais queriam que você vivesse melhor que eles. Honrá-los não é repetir sua pobreza. É prosperar e provar que o sacrifício deles valeu. Esse reframe mudou tudo para Ricardo. Ele percebeu que manifestar abundância não era traição. Era a maior homenagem que podia fazer a quem lutou tanto. Isso conecta com algo que Florence chamava de permissão para prosperar. Muitas pessoas sabotam sua própria abundância porque, inconscientemente, não se sentem merecedoras. Carregam culpa por querer mais. Sentem que é errado ter enquanto outros não têm. Acreditam que humildade significa escassez. Florence era feroz sobre isso. Ela dizia que Deus não criou escassez. A natureza é abundante em tudo. Olhe ao redor, há mais estrelas que grãos de areia, mais sementes que árvores precisariam, mais ar que pulmões conseguem respirar. A escassez é invenção humana. E você não precisa participar dela. Querer abundância não é ganância, é alinhamento com a natureza do universo. É reconhecer que você é parte de uma criação infinitamente generosa e que restringir seu próprio bem é insultar o Criador. Essa perspectiva muda completamente a forma como você fala sobre dinheiro. Quando você se dá permissão para prosperar, suas afirmações ganham autoridade. Você não está mais pedindo migalhas. Está reivindicando sua herança cósmica. Florence tinha uma afirmação específica para quebrar a culpa da prosperidade. Aceito meu bem infinito agora. Prosperar é meu direito divino.
Minha abundância não tira de ninguém. Quanto mais tenho, mais posso dar. Quanto mais recebo, mais posso circular. Minha prosperidade é bênção para mim e para todos que cruzo. Essa afirmação libera. Porque quando você entende que sua abundância não é às custas de ninguém, você para de se sabotar. Para de se sentir culpada por querer mais. Para de aceitar menos do que merece. E aqui entramos no tema do merecimento, que Florence considerava a raiz de todos os bloqueios financeiros. A maioria das pessoas não manifesta abundância porque, no fundo, não acredita que merece. Pode fazer todas as afirmações, todas as técnicas, todos os rituais, mas se há uma voz interior dizendo quem é você para ter isso, nada funciona. Florence trabalhava o merecimento antes de qualquer técnica de manifestação. Ela dizia que tentar manifestar sem trabalhar o merecimento é como tentar encher um balde furado. A água entra e sai. O dinheiro vem e vai. Como saber se você tem um problema de merecimento? Florence Scovel Shinn listava alguns sinais. Você recebe algo bom e imediatamente espera que algo ruim aconteça. Você ganha um dinheiro inesperado e logo aparece uma despesa para consumir tudo. Você alcança um objetivo financeiro e se sente estranha, desconfortável, como se não pertencesse àquele lugar. Você sabota oportunidades sem entender por quê. Se você se identificou com algum desses sinais, Florence diria que seu trabalho não é fazer mais afirmações da abundância, é curar a ferida do merecimento. E a cura começa com uma pergunta: de onde veio a crença de que você não merece? Pode ter sido uma frase de um pai. Você não sabe cuidar de dinheiro. Pode ter sido uma experiência da infância, quando teve algo bom e foi tirado de você. Pode ter sido uma comparação constante com irmãos ou colegas. Pode ter sido uma religião que ensinou que querer é pecado. A origem importa menos que o reconhecimento. Porque uma vez que você reconhece a crença, você pode questioná-la. E uma vez que você questiona, ela perde poder. Florence sugeria um exercício de diálogo com a crença. Você senta em silêncio, fecha os olhos e convida a voz que diz: você não merece, a se manifestar. Deixa ela falar, escuta sem julgamento e depois pergunta: de quem é essa voz? É minha voz? Ou a voz de alguém que colocou isso em mim? Na maioria dos casos, a voz não é sua, é voz de pais, professores, ex-parceiros, figuras de autoridade que, consciente ou inconscientemente, plantaram limitação em você. E aqui está a libertação. Você pode agradecer essa voz pelo que ela tentou fazer, geralmente proteger você da decepção, e então dispensá-la. Pode dizer: obrigada por tentar me proteger, mas agora eu escolho acreditar que mereço. Você está dispensada. Florence contava que uma cliente chamada Camila tinha uma voz de desmerecimento tão forte que chegava a causar sintomas físicos quando ela recebia dinheiro. Ansiedade, taquicardia, um aperto no peito. O corpo literalmente rejeitava a abundância. Trabalhando com Florence, Camila descobriu que aos 7 anos de idade, seu pai havia dito durante uma briga: você não merece nada do que tem. Essa frase ficou gravada no subconsciente de Camila por décadas, criando um programa automático de rejeição à prosperidade. Quando Camila finalmente identificou a origem, fez o exercício de diálogo, chorou muito ao confrontar aquela menina de 7 anos dentro de si e disse a ela: você merecia tudo e mais. Aquela frase era a dor do seu pai, não a verdade sobre você. Eu te liberto agora.
Nós merecemos abundância. A mudança em Camila foi dramática. Os sintomas físicos desapareceram. O dinheiro parou de escorrer. Ela conseguiu poupar pela primeira vez na vida. E, o mais importante, conseguiu receber sem culpa. Lembra quando falei sobre o tom da voz nas afirmações da abundância? O merecimento está diretamente ligado ao tom. Quando você não se sente merecedora, seu tom te trai. Mesmo dizendo as palavras certas, a energia que sai é de quem está pedindo esmola, não de quem está recebendo herança. Curar o merecimento muda o tom automaticamente, porque você não está mais mendigando. Está reivindicando o que é seu por direito. Florence resumia assim: você não está tentando convencer o universo a te dar algo. Você está removendo os obstáculos que te impedem de receber o que o universo já está oferecendo. A abundância não precisa ser criada. Ela já existe, está disponível. Flui naturalmente para onde há receptividade. Seu trabalho não é criar abundância, é se tornar receptiva a ela. E se tornar receptiva começa com as palavras. Palavras externas e internas. Palavras de dia e de noite. Palavras conscientes e automáticas. Todas elas constroem ou destroem sua capacidade de receber. Agora quero compartilhar algo que Florence revelou apenas nos últimos anos de sua vida. Uma técnica que ela chamava de conselho com o dinheiro. Era reservada para alunos muito avançados porque exigia um nível de intimidade com a abundância que a maioria não tinha desenvolvido. A técnica funciona assim. Você escolhe um momento de silêncio, preferencialmente de manhã cedo ou à noite antes de dormir. Senta-se confortavelmente, fecha os olhos e visualiza o dinheiro como uma pessoa sábia e amorosa sentada à sua frente. Você começa perguntando: o que você quer me dizer? E então escuta, não força, não espera. Apenas abre espaço para que uma resposta venha. Florence dizia que essa técnica funciona porque dá voz à inteligência do dinheiro. Sim, Florence acreditava que o dinheiro tem inteligência própria. Uma inteligência que sabe para onde deve fluir, onde será bem cuidado, onde cumprirá seu propósito de circular e multiplicar. Quando você abre diálogo com essa inteligência, recebe orientação, pode descobrir bloqueios que não sabia que tinha. Pode receber direcionamentos sobre decisões financeiras. Pode entender por que certas manifestações estão demorando. Uma aluna chamada Beatriz praticou essa técnica por semanas. Na terceira sessão, ela ouviu claramente: você me maltratou durante anos. Preciso saber que é seguro voltar. Beatriz entendeu imediatamente. Ela havia passado décadas falando mal do dinheiro, desperdiçando-o sem consciência, tratando-o com desprezo. O dinheiro havia se afastado em autodefesa. A partir dessa revelação, Beatriz mudou completamente sua abordagem. Começou a tratar cada centavo com respeito. Passou a guardar dinheiro não por avareza, mas por honra, e gradualmente. O dinheiro voltou a confiar nela. Essa história ilustra algo crucial. A relação com o dinheiro é realmente uma relação. Como qualquer relação. Pode ser ferida e pode ser curada. Como qualquer relação, precisa de atenção, respeito, comunicação constante. Florence era enfática. Trate o dinheiro como trataria seu melhor amigo. Nunca fale mal dele pelas costas. Nunca o culpe pelos seus problemas. Nunca o pegue sem agradecer. Nunca o deixe ir sem desejar boa jornada. Sim, Florence sugeria que ao pagar uma conta, você agradecesse o dinheiro que está saindo. Obrigada, dinheiro, por pagar essa conta.
volte multiplicado. Vá em paz e retorne em abundância. Parece excêntrico? Talvez, mas funciona. Porque muda sua energia em relação ao dinheiro que sai. Em vez de ressentimento, gratidão. Em vez de perda, circulação. Em vez de adeus, até logo. E o dinheiro que sai com bênção tende a voltar com amigos. Você acabou de receber conhecimento que Florence demorou uma vida inteira para compilar. Conhecimento sobre o poder das palavras, sobre a personificação do dinheiro, sobre o tom da voz, sobre o merecimento, sobre o diálogo com a abundância. Esse canal existe para resgatar sabedorias que estavam se perdendo, para traduzir ensinamentos do passado em linguagem que você pode aplicar hoje, para ser ponte entre Florence e você. Se esse conhecimento sobre comunicação com o dinheiro tocou sua alma, se você sentiu algo despertar enquanto ouvia sobre afirmações da abundância e personificação, existe uma forma de honrar esse momento. O Super Thanks não é apenas um apoio, é você dizendo: essa sabedoria merece circular. É você ativando a lei da atração em ação que Florence tanto ensinou. E é você participando da missão de manter esses ensinamentos vivos. Quando você contribui, você não está pagando por informação. Você está investindo na abundância de conhecimento que pode transformar milhares de vidas. E tudo que você dá, volta multiplicado. Florence Garantia. Agora, quero deixar com você a afirmação da abundância completa para transformar sua relação com o dinheiro. Memorize. Repita toda manhã ao acordar. Toda noite antes de dormir. E sempre que um pensamento de escassez tentar entrar. Eu honro o dinheiro como parceiro sagrado em minha jornada. Agradeço por cada centavo que passa por minhas mãos. Falo do dinheiro com respeito, amor e gratidão. O dinheiro me escolhe porque sou guardiã digna. O dinheiro me procura porque vibro abundância. O dinheiro fica comigo porque sou lar seguro para ele. Libero toda crença de escassez herdada ou aprendida. Meu merecimento é absoluto e irrevogável. A abundância é meu estado natural. Está feito, está consumado. Assim é. Pratique essa afirmação da abundância por no mínimo 21 dias. Não pule um dia sequer. E observe. Observe suas palavras mudando. E observe suas reações mudando. Observe oportunidades surgindo. Observe o dinheiro respondendo. Porque ele escuta. E agora você sabe exatamente o que dizer. Florence deixou este mundo em 1940. Mas suas palavras continuam transformando vidas quase um século depois, porque verdades espirituais não têm prazo de validade. A lei da atração em ação é tão real hoje quanto era nos salões de São Paulo onde ela ensinava. Você não chegou a este vídeo por acaso. Florence dizia que não existem acasos, apenas coreografias divinas. Se você está aqui, é porque era hora de você ouvir isso. Era hora de mudar sua relação com a grana. Era hora de começar a falar a linguagem da abundância. A pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: você vai praticar? Escreve nos comentários. Escuto. Se você acredita que o dinheiro responde às suas palavras, quero ver quantos de nós estão prontos para falar a nova linguagem da abundância. E se você discorda, se acha que isso é fantasia, comenta também. Vamos dialogar. Florence adorava uma boa discussão. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, cada palavra que sai da sua boca é uma declaração. Escolha bem. O dinheiro está ouvindo.